Você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não dá pena. Vai. Não. Muito bem, professor. A gente está aqui para mais um Linha Política. Esse Linha Política a gente tem acompanhado o ritmo das eleições municipais por todo o país. A gente está acompanhando também a forma como isso impacta na política nacional, né? Até porque, enquanto os candidatos estão aí na corrida pelo voto, outras situações continuam acontecendo pelo país e o brasileiro, que neste momento acaba sendo mais visto como eleitor do que como um brasileiro que tem o total direito aos benefícios que o poder público deveria entregá-lo, ele é visto como eleitor. Só que agora está sendo visto também como um público, como um seguidor das redes sociais apenas. Professor, o que é essa polarização, o que é essa política circense? Como que tudo isso está impactando ou pode impactar na política nacional a partir, e é claro, já vem acontecendo há algum tempo, mas que parece que eu estou torcendo para ser o ápice, para a gente não ter piora além do que 2024. Bom, eu acho que nós estamos vivendo um momento extremamente difícil na política, não é, Francisco? Porque eu acho que consequência disso foi exatamente esse histórico nosso desses últimos anos. Um presidente preso que é solto, que volta ao poder, assume a presidência da República. Um processo de polarização muito forte, de um candidato praticamente, apesar dele ter uma carreira legislativa, mas tinha uma carreira outside. Ele aparece não como um político, mas como uma frente contra o petismo. A questão da Lava Jato, que simplesmente desaparece, que foi acompanhada pela sociedade com muito interesse. Parece que a sociedade queria exatamente isso, uma limpeza na política. A vitória do Lula, depois vem o 8 de janeiro, né? Então, eu acho que tudo isso leva a uma desmoralização da política. A política como nós conhecemos. Então, hoje, na verdade, a gente não tem mais eleitores. Aparece qualquer indivíduo que tem um determinado número de visitações, né, na internet, passa a ser um candidato. Ou seja, não temos mais eleitor, temos agora seguidores. Ou seja, não sabemos de onde veio, qual é a sua origem. E a população, num gesto, me parece, de revolta a tudo isso, incentiva a criação dessas figuras. Isso é normal na política, o aparecimento de pessoas que não fazem parte da política, né? Tivemos o caso célebre do rinoceronte, apareceu o Tiririca, apareceu o Enéas, ou seja, mas tudo dentro de um ambiente político que nós, de uma certa forma, estávamos acostumados a entender. Após a internet, esse panorama se modifica. Ou seja, o Enéas não era uma pessoa inofensiva. Ele falava as coisas que ele achava que devia falar, né? O Tiririca não tinha o que falar. O rinoceronte era um animal. Hoje não. Elementos despreparados, não tem formação política, uma quantidade enorme de seguidores. Então, eu acho que tudo isso, nós temos falado isso ultimamente nossos últimos encontros, a sociedade, pelo que é democracia, que é um direito sagrado de escolha, de seleção, de tirar aqueles que não devem participar da política, né? E que, na verdade, nós estamos incentivando a criação desses tipos. Professor, o senhor fala já alguns programas sobre a dificuldade nossa que eu digo o Brasil, né, e a política brasileira, em criar novas lideranças, não nomes, mas lideranças, novos projetos, novas propostas para a formação de um futuro político. Alguns nomes, hoje não tem como, a eleição da cidade de São Paulo virou o epicentro da política brasileira, né? E o aparecimento da forma jocosa e turbulenta que nós temos do Pablo Marçal,
Mas o aparecimento de Pablo Marçal dentro dessa linha que o senhor citou, né, uma figura altamente popular nas redes sociais, com milhões de seguidores, que sabe articular as redes, mas não traz nada de novo com relação à proposta. Aliás, mal proposta tem, né? A diferença parece que antigamente nós tínhamos essas figuras, mas elas tinham um acesso restrito à atenção do eleitor. Viravam memes, ainda existem essas figuras, né? Viravam memes. A gente tem uma série aí de figuras bizarras. Mas parece que hoje a política tem dado um espaço, o eleitor tem dado um espaço cada vez mais a essas figuras, a assuntos, a discussões de temas que, mas fogem muito do interesse. Os debates viraram, como esse que nós tivemos na TV Cultura, no último domingo, né, até mesmo com essa situação toda da cadeirada que Datena proferiu no próprio Pablo Marçal. Senhoras e senhores, vivemos agora nesse intervalo forçado, um dos eventos mais absurdos da história da televisão brasileira, provavelmente, certamente dos debates. Vocês devem ter visto uma parte disso. Houve uma agressão do candidato Datena ao candidato Marçal, porque o candidato Marçal agrediu o candidato Datena verbalmente. 2 dias depois, os mesmos candidatos voltaram a um debate na TV, na Rede TV e no UOL, né? Onde voltaram a ter confrontos. Dessa vez o confronto mais apelativo foi entre o próprio Pablo Marçal e o Nunes, atual prefeito de São Paulo. Ninguém feriu sua honra. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças. Vou interromper esse debate. Vai receber dinheiro de creche. Você vai preso ano que vem. Volte no 28. Ordem. Agora eu vou colocar na cadeia. Eu vou interromper esse debate. Candidato Marçal, parem os dois. Eu vou mandar desligar o telefone. Está dada a advertência aos dois candidatos. Está dada a advertência. Parem já. Está dada a advertência aos dois candidatos. E isso está proliferando. Então, assim, a gente tem situações como essa cada vez mais com destaque, cada vez mais com atenção do eleitor e tendo portas abertas nos partidos. Olhando de cima para baixo, olhando dos partidos para o eleitor. O senhor acredita que essa vai ser a linha política, uma infeliz linha política nos próximos anos, nas próximas disputas? Não tenha dúvida. O panorama vai ser o mesmo. E, inclusive, né, São Paulo, por ser um grande número de eleitores, né, um colégio eleitoral muito grande, dá para a gente fazer algumas análises sobre o comportamento do eleitor. Mas eu acho que sim, porque, na verdade, o que a gente tem discutido, inclusive, aqui, né, eu e você temos discutido, primeiro, as necessidades da sociedade são difusas, são muitas. Não é mais como era antigamente, que o camarada colocava as soluções na palma da mão, nos 5 dedos, olha, cinco causas, né? Não é mais isso. Há um total descrédito, porque o que os políticos prometem, eles não entregam. Porque há um despreparo tanto dos políticos como da sociedade, né? Ou seja, a sociedade não chegou a um nível de entendimento do que é política. Olha, você falar em cadeirada, em ofensa pessoal, num ambiente político é uma aberração. Porque o que é política? É diálogo, é a busca do bem comum da sociedade. Tudo bem, eu tenho uma ideia sobre como fazer isso, o outro tem outra ideia como fazer, mas os dois convergem para o bem-estar da sociedade. A sociedade perdeu não encontra mais credibilidade nessas pessoas, né? A outra coisa, essa facilidade que nós estamos dando aos candidatos para serem candidatos, tira a possibilidade do contato do candidato com as suas bases. Ou seja, é propaganda, é dinheiro,
uma série de coisas, mas os assuntos que devem ser discutidos com a sociedade não são discutidos. Então, a internet veio dar muitas informações, que eu acho isso interessante, mas ela veio num momento que o Brasil não estava preparado para receber essa carga de informações. Porque as pessoas vão pela primeira notícia, né? Outro dia eu fui alertado aqui que o Lula ia tomar o dinheiro das pessoas. Ligaram para mim, aflitos, olha, tira o dinheiro da poupança porque o Lula vai tomar o dinheiro da poupança. Falei, gente, ele vai usar o dinheiro que está parado, não vai tomar a poupança. Então, esse raciocínio rápido da sociedade foi a internet que trouxe. De olhar as coisas pela superficialidade, não entrar dentro, não saber como é que funciona e propagar isso, o que é terrível, né? Então, por exemplo, o modelo de candidato, tem que ser o candidato que fala mal do outro, que xinga o outro. Quer dizer, isso é modelo político? Não, isso é uma falta de educação, uma falta de respeito. O que eu tenho observado é que, naquela introdução que eu dei, a descrença nos políticos, a descrença na justiça, a volta do Lula, o Lula preso, através de um processo que mobilizou a sociedade, que foi o escândalo do Mensalão, depois o escândalo do Petrolão. O indivíduo que deveria estar alijado da política, ele volta à política e é presidente da República. Ou seja, a gente não pode também sacrificar muito a sociedade, porque é difícil entender esse procedimento, é muito difícil. Então, eu acho que a sociedade hoje está totalmente incrédula, não confia em ninguém, e ela não acha que ela esteja numa fase de deboche, ela está numa fase de desespero. Ou seja, aquele que grita mais, aquele que fala mais alto, aquele que ofende mais, é o que ela para pensar, para ver, para entender alguma coisa que ele está transmitindo. E esses políticos espertalhões sabem dessa sistemática. Bolsonaro utilizou isso. Bolsonaro ganhou a eleição por ser antipetista e pela facada. Não foi, né? Porque foi um deputado que ficou 28 anos no Legislativo, não fez absolutamente nada para o país. Ele fez para a família dele. Arrumou a vida dele e a vida dos filhos. Colocou 4 filhos na política, 3 filhos pelo menos, né? Vai colocar o último agora. Então, eu acho que eu sinceramente não sei o que vai acontecer. Porque as duas pontas estão esgarçadas. A base, que é a sociedade, os eleitores, eles não têm mais confiança no sistema. E os políticos sabem que a falta de credibilidade os projetam. Então, é muito difícil a gente conversar isso e passar isso para a sociedade. E dizer quando que isso vai ter um fim. Eu acho muito difícil. E o despreparo do candidato, o despreparo do político, porque assim, como o senhor citou, né, o senhor tem aqueles que utilizam essa desinformação como ferramenta. No caso aí da última eleição, a gente viu muito disso, a última eleição nacional. Mas há também uma outra linha de candidatos hoje, e essa me preocupa bastante, professor. Claro que a outra também, mas a gente já espera que o político, a gente já sabe a forma deles atuarem com relação ao uso da desinformação, a desvio de foco para ataques, mas há uma outra linha que preocupa muito, muito, que é o despreparado. E infelizmente, a gente sabe que no nosso país, até por uma questão da falta do alto investimento na educação, de preparar o brasileiro para ser de fato cidadão e conhecer seus direitos e buscar informação, a gente sabe que infelizmente a gente tem o brasileiro médio, é aquele que busca por entretenimento, busca se afastar de temas mais sérios, infelizmente, até porque são temas necessários. Só que esse brasileiro está cada vez mais próximo da política, né? Da política eleitoral, vamos dizer assim. E aí a gente tem a repetição de algumas pessoas que estão despreparadas e hoje
travestidas de candidatos, travestidos de vereadores, de deputados, e hoje elevam a desinformação, ou pelo menos colocam na pauta algo que está bem longe daquilo que o Brasil precisa discutir. Por exemplo, a última discussão que aconteceu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, não sei se o senhor chegou a acompanhar, o deputado estadual Renato Machado, do PT, ele discutiu com o deputado bolsonarista, o Renan Jordi, do PL, após o parlamentar da direita, ele sugerir uma homenagem, olha só, professor, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eles sugeriram uma homenagem para Jojo Todinho, a cantora funkeira, que antes se dizia de esquerda e hoje se coloca como de direita. Inclusive, ela tirou do ar uma música que ela tinha em homenagem ao público LGBTQIA+. E esse tema virou uma ampla discussão na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, se você quiser arrumar um problema pessoal comigo, você arruma lá fora. Você me espera na rua ali fora. Deputado. Depois de acabar o plenário, aí você arruma um problema pessoal comigo. Agora Deputado. Aqui, se você quiser falar de pessoas, aqui tem nome de pessoas aqui nessa casa. Tá? Se você tem seu problema pessoal com algum desses aqui, você se dirige a palavra pessoalmente a cada um. Agora, você não me inclui na sua boca, como todos não, tá bom? Deputado. Tá bom, meu querido? Tô te falando com você. E me espera lá fora, aí você me chama de craque lá fora. Que aí você vai achar uma craque mesmo. Então, situações, eu peguei só esse exemplo, porque situações como essa mostram que a política nacional não só não quer, mas como ela parece cada vez mais não saber discutir o Brasil. Professor, como qualificar a política nacional? O Brasil tem algumas coisas muito interessantes, né? Veja uma coisa, nós nos transformamos em consumidores antes de sermos cidadãos, né? Nós absorvemos culturas externas sem termos base. Então, a questão da internet, por exemplo, trazer a internet para o Brasil num período em que o país tem um baixo nível de escolaridade, né? De cultura, de formação. Então, nós somos, de uma certa forma, atropelados. Nós importamos a modernidade, mas nós temos um pé no passado. Nós somos atrasados, nós não temos base. Nosso Brasil é um país atrasado, muito atrasado. Em algumas excelências nós temos no Brasil, mas a grande maioria, a grande parte do setor, onde você olhar, nós somos um país atrasado. De procedimento, de comportamento, somos um país atrasado. Então, essa questão política hoje, ou seja, nós não tivemos ainda, se você imaginar, né, a partir da República até hoje, nós tivemos menos de 100 anos de democracia no Brasil. Ou seja, o exercício da democracia, como praticar a democracia, nós não temos esse exercício ainda. Podemos dizer que nós somos um país novo, muito novo, e o país que é novo passa por esses ajustes, né, essas rupturas. Mas no Brasil, o ponto é esse que você tocou. O nível de cultura, de entendimento das pessoas. Olha, eu sou professor. A maioria dos meus alunos não sabe definir a cor da bandeira do Brasil. Não sabe definir a cor do seu país. Ou seja, não sabe quais são os símbolos da República. Tanto é que modificam o hino nacional, como eles acham que o hino nacional é uma cantiga popular, né? Ou seja, nós perdemos essa base de cidadania, de cultura, e desaguamos tudo isso no mundo político. Você veja uma coisa, Francisco, isso me constrange muito. Nós perdemos o respeito às instituições. Como é possível um deputado assistir sessões de Câmara de chapéu? Ora, a educação básica nos ensina o quê? O que é o chapéu? É o protetor do sol, da chuva. Quando você entra num lugar coberto, a primeira coisa que você faz é tirar o chapéu. Então você tem que dar aula para um aluno de boné. Está chovendo dentro da sala.
ele não respeita mais aquele ambiente. Veja no Senado as brigas, o desrespeito, o palavreado que tem lá dentro, pelo amor de Deus. Os deputados não têm cultura, não têm conhecimento do que eles estão fazendo lá. A gente bate sempre nesse problema. Enquanto o Brasil não resolver a questão da educação, ter uma educação, né? Olha, levamos 25 anos para ter uma reforma do ensino. Ela está parada há 4 anos. Ela foi aprovada e está sendo discutida. Olha, ou seja, nós jogamos fora uma geração e vamos jogar a segunda geração fora. Esses aspectos, por exemplo, me parece que passam ao largo da sociedade. A sociedade não entende que isso é importante, que o crescimento, o desenvolvimento de habilidades que a escola traz, a informação que a escola traz, não é uma coisa importante para o seu crescimento pessoal. O importante são os modismos, né? O importante é a internet, o importante é os seguidores. Ou seja, não tem como a gente entender esse tecido social que se formou no Brasil, que onde a origem é a falta da educação. Por incrível que pareça, professores mal remunerados, mal preparados e alunos que estão em sala de aula que não sabem por que eles estão estudando. Então, isso é muito triste. Então, isso é um campo fértil para aparecer esses indivíduos totalmente fora da realidade do que nós conhecemos, que estudamos, lemos, discutimos, trocamos ideias. Essas pessoas não têm a mínima condição de decidir algo. Isso é muito triste. Ninguém faz, ninguém muda, ninguém presta, ninguém resolve. Na verdade, ninguém merece o seu voto. Então vote ninguém para vereador, ninguém sou eu, viu? Misteropro. Política é só sessão có. 51 é pinga, 13 é sorte ou azar. Portanto, não vote no Misteropro. Agora é a vez do doido. O maluco quer acabar com as drogas, pra acabar com as drogas, só mesmo doido. Muito bem, professor. A gente agradece o senhor mais uma vez por um Linha Política nessa corrida eleitoral, muita coisa acontecendo e é claro, a gente vai continuar discutindo isso e tudo mais, porque a gente precisa se preparar, não só para essas eleições, mas 2020 está cada vez mais próximo. O Congresso ou reduz o trabalho, mas não reduz as negociatas e a gente precisa estar atento, né, professor? Voltamos semana que vem? Se Deus quiser. Um abraço a você, um abraço a todos aí. Essa foi a edição número 32 do Linha Política. No programa de hoje você conferiu áudios da TV Cultura, Portal UOL e Canal 90. Ficamos por aqui. A apresentação e produção de Francisco Assis. Participação e comentários de Márcio Meirelles. Operação de áudio Edson César. Edição Cassiane Ribeiro. Design de Jesus Henrique.